Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é sábado da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 21 de novembro. Peço licença para entrar à sua casa nesta data, onde se faz a memória da festa da apresentação de Nossa Senhora. Quero lhes apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Ouçamos. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Queridos e amados irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos amigos, como eu já disse, hoje nós estamos fazendo a memória da festa da apresentação de Nossa Senhora. Esta festa da apresentação de Maria no templo não tem nenhum fundamento bíblico. São os evangelhos apócrifos que falam desse presumível acontecimento, mas é improvável que uma mulher tenha sido apresentada, leia-se, consagrada a Deus no templo de Jerusalém, se esse templo, com as suas funções sagradas, eram inacessíveis às mulheres naquele tempo. O que temos de concreto acerca desse fato está descrito no proto-evangelho de Tiago, capítulo 7, versículos de 2 até o capítulo 8, versículos 1. Trata-se de uma literatura apócrifa, mas vamos conhecer esse texto. Quando a menina completou 3 anos, Joaquim disse: "Chamai as meninas dos hebreus que não tenham qualquer mancha e tome cada uma delas uma lâmpada que não se apague. A menina não deverá voltar atrás e o seu coração não permanecerá fora do templo do Senhor." Elas obedeceram àquela ordem e foram juntas ao templo do Senhor. E o sacerdote acolheu a menina, tomou-a nos braços e abençoou-a, dizendo: "O Senhor glorificou o teu nome em todas as gerações. Em ti, nos últimos dias, revelará a redenção que concede aos filhos de Israel." E mandou sentar a menina no 3º degrau do altar. E o Senhor encheu-a de graça, e ela dançou, e tornou-se querida por toda a casa de Israel. Os seus pais deixaram o templo cheios de admiração, louvando a Deus. A menina não procurou voltar atrás e permaneceu no templo do Senhor, semelhante a uma pomba, e a mão de um anjo lhe oferecia diariamente o alimento. Meus irmãos, este é o trecho do proto-evangelho que eu disse para vocês de Tiago. É um texto muito bonito e de profunda piedade popular com a figura de Maria, mas é um texto com pouca sintonia com o realismo do mistério da encarnação. A memória litúrgica da apresentação de Maria começou a ser celebrada em Constantinopla no século VIII e se espalhou aos poucos no Oriente. No Ocidente, esta festa também se desenvolveu lentamente. A Santa Sé admitiu a festa somente no ano de 1372, a pedido do embaixador do rei de Chipre e também de Jerusalém. Mas ela só aparece no missal romano a partir do ano de 1505.
O lecionário litúrgico que nós temos nos oferece uma proposta de interpretação deste acontecimento, o chamado tipologia da presença. Pelos textos sagrados do Antigo Testamento, Deus manifestava a sua presença no templo. A ideia da presença de Deus no templo enchia de alegria o povo e este, por sua vez, era convidado a contemplar Deus na sua casa, ou seja, no templo. Se o mistério da presença de Deus no meio do seu povo, através do templo, era uma realidade no Antigo Testamento, muito o mais o será no Novo Testamento. A santíssima humanidade de Cristo, com o seu diviníssimo corpo. Destrua esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias, disse Jesus, fazendo paralelo entre seu corpo, o novo templo, e o templo de Jerusalém. Com essa fala, Jesus deixa claro que o corpo humano de Cristo é o novo templo, o novo lugar da presença de Deus no meio de nós. Em Jesus, Deus se torna presente ao homem e o homem tem o caminho para se tornar presente em Deus. A primeira criatura que se apresentou a Deus e se beneficiou dessa presença foi a Virgem Maria. Nela se realizou como em ninguém a mútua presença e imanência de Deus. Deus se apresentou a Maria e ela se apresentou a Deus. Deus permaneceu em Maria e ela permaneceu em Deus. Os evangelhos sempre se referem à presença de Maria junto do seu filho. Esta presença torna possível o mistério profundo que meditamos a partir do evangelho de hoje. As palavras de Jesus sobre aqueles que ele julga ser seus parentes deixam claro a sua mensagem. Jesus está presente junto da pessoa humana que faz a vontade do Senhor. Sendo assim, a pessoa humana tem a porta aberta para se apresentar diante do Pai. E foi Maria quem abriu essa porta para toda a humanidade. Se no conceito judaico o templo torna possível o encontro entre Deus e o homem, a santíssima humanidade de Cristo no seu corpo humano formado no ventre de Maria torna Deus totalmente visível e acessível ao homem. Se na festa de hoje temos como pano de fundo o dedicado símbolo da presença de uma menina na solenidade do templo, isto é, a chamada apresentação de Maria no templo, a liturgia odierna nos leva a meditar no sentido de uma apresentação de nós mesmos diante do Senhor. E essa apresentação só se tornou possível porque Maria foi antes apresentada a Deus. E essa apresentação gerou Jesus, que no seu corpo santo nos é dado um templo vivo. O símbolo da apresentação de Maria equivale, portanto, à consciência da identidade de Maria e da sua função diante de Deus. O sentido fundamental é este: Maria está sempre na presença do Senhor, integralmente dedicada ao seu serviço, crescendo sempre na sua consciência de si e da sua missão. Estar diante de Deus faz com que Maria cresça constantemente a consciência que ela tem dela própria e a consciência que ela tem da sua missão. Isso é maravilhoso. Quando Deus se torna presente a nós em Jesus e na sua palavra, e nós nos tornamos presentes em Deus e guardamos a sua palavra, também estamos fazendo a experiência de ser apresentados a Deus.
e somos convidados a crescer como Maria, na nossa consciência de si próprios e também na nossa missão de cristãos. E dessa forma, nos tornarmos cada vez mais família de Deus, assim como Maria já faz parte dessa família na condição de mãe de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira e Nossa Senhora, a Mãe de Deus, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.